Vocês que estão em casa, vocês vão receber uma atmosfera igual a essa ou superior. Mas para isso, tem que parar de jantar agora. Vocês estão rindo, mas isso aqui que eu estou falando é sério. Você tem que praticar aí agora. Nem só dessa comida aí do fogão aí que saiu agora, ou do iFood que entregou, você viverá, não. Isso aqui não é cinema para você assistir comendo pipoca, não. Fecha aqui, ó, que Deus vai encher aqui, ó. E se você concentrar, a palavra que eu vou liberar aqui vai encher aí também. Escuta isso aqui, porque isso aqui é algo que, se você entender, vai virar uma chave na tua vida hoje. O que tu não viveu na virada de 31 de dezembro para 1º, tu vai viver agora, nessa noite. Deus está no controle de tudo, dizendo, enquanto aqui embaixo você diz, está ruim, Deus diz, é treinamento. Está cooperando juntamente para o bem. Deus me trouxe aqui para dizer, no tempo da sua circunstância desfavorável, eu não vou te dar folga, eu vou ocupar seu tempo. Porque se eu te deixar no meio dessa circunstância desfavorável, você vai querer arrumar tudo que é coisa para tentar resolver teu problema. E sabe o que você vai encontrar? Mais problema. Hoje você tem que entender que a palavra de Deus é o suficiente. Você só precisa de uma palavra de Deus para mudar o teu mundo, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Que pedras sejam removidas em 2022. Irmão, tem dia que Deus me manda falar igual o João Batista, mas hoje Ele está dizendo, vira para quem está do teu lado e diga, vai ficar muito bom. Fala para essa pessoa, não tenha medo, esse ano vai ser bom não, vai ser muito bom, muito bom. Coisas muito boas vão acontecer para você, coisas muito boas Deus irá fazer. Ciclos que estavam abertos serão encerrados. E ao invés de terminar o ano dizendo, ah, que tristeza, você vai dizer como Adão, finalmente, oh, Deus fez, Deus realizou, Deus deu, Deus operou, a Ele a glória. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Oh, glória a Deus. Que calor abençoado. Eu não reclamo não, eu digo calor abençoado. Porque a UTI é geladinha. Quem quer ir para lá? Ninguém, né? Eu também não. Então você que estava murmurando desse calor, já vai pedindo perdão aí 7 vezes. Gênesis capítulo de número 1. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Me empresta a sua Bíblia, irmão. Fica tranquilo que eu não vou catar suas mensagens. Só as que me saltarem os olhos. Glória a Deus. Gênesis 1, quem achou, diga amém. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso de número 17 em diante. Vai acompanhando comigo que eu vou mencionando aí para você, tá bom? Nós vamos ler alguns versículos salteados da palavra de Deus. Diz assim: e Deus colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E viu Deus que isso era bom. Verso 21. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era? Complete aí para mim, por favor. E viu Deus que isso era? Bom. Maravilha. Verso 23. Houve tarde e manhã o 5º dia, e disse Deus, produza a terra criaturas viventes segundo a sua espécie, gado e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie, e assim foi. Verso 25. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie,
e o gado segundo a sua espécie, e tudo que se rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. Complete aí para mim, por favor. E viu Deus que isso era? E viu Deus que isso era? E viu Deus que isso era? Agora, para fechar, no capítulo 1, leia o verso 30 e 31. Diz assim, ó. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra em que há vida, eu tenho vos dado toda a erva para alimento, e assim foi. Veja, aqui agora nós estamos falando do acabamento que Deus está dando à criação. Aqui é processo final. Complete aí, igreja. Aqui é processo final. Ele já havia terminado todas as coisas. Aí o texto encerra no verso 30, dizendo, e assim foi. Aí olha o 31. E viu Deus que todas as coisas que ele havia feito, que tudo era muito bom. Não, tem um hiperlativo aí. Houve tarde e manhã do sexto dia, e viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom, muito bom. Percebeu? Eu não fiz toda a leitura inicial do capítulo 1 para não ser cansativa, mas são 5 vezes, repetidamente, ao longo de todo o processo da criação, que Deus vai emitindo, seu próprio parecer sobre aquilo que ele acabara de criar, e ele mesmo vai dizendo, isso é bom, isso é bom. Você adora um Deus que realmente não tem problema nenhum de autoestima, ele mesmo faz e ele mesmo diz, bom, isso é bom. Você vê, enquanto Deus faz é bom, só que de acordo com a leitura que nós fizemos no verso 31, o que o texto diz? Havendo Deus acabado tudo o que ele havia feito. Então agora é a harmonia, o alinhamento entre toda a criação. Quando ele termina todas as coisas, aí ele não diz era bom, ele diz o quê? Muito bom. Era muito bom. Porque enquanto ele faz é bom, mas quando ele termina, fica muito bom. Então isso já está claro para a gente acerca da motivação de Deus, dos trabalhos de Deus, de qual é a percepção que a gente tem que ter quando Deus está trabalhando em algo, ainda que ele não tenha encerrado isso que ele começou. 2 verdades você precisa aprender sobre a vida e sobre a forma como Deus lida com o ser humano. E por que é importante você aprender isso? Porque o livro do Gênesis, ele não é só o livro aonde manifesta a forma como a criação se deu, seja do mundo ou dos seres humanos. Mas, na verdade, o princípio pelo qual Deus operava, o princípio pelo qual Deus fez o que fez. E aprender a motivação de Deus, ou seja, aprender por quais princípios Deus opera, faz com que você ganhe o poder para viver a realização das mesmas coisas sem ser Deus. Não, compreenda isso aqui, ó. Eu vou te dar um exemplo assim, bem rasinho, para a gente entender isso com muita propriedade. Por exemplo, você gosta de uma comida muito boa, muito boa, muito boa. Só que tal comida só oferece em determinado restaurante. Quando você quer comer essa comida, você já sabe, você vai naquele restaurante. Tem até outros restaurantes que fazem a ideia do mesmo prato, mas não como aquele restaurante. Vamos supor que aqui tem um lugar da muqueca. Eu imagino que vários restaurantes aqui devem ter peixe na brasa, muqueca, uma região de praia. Mas deve ter um que final de semana deve ser o mais lotado, e não é por acaso. É porque lá tem um tempero que, apesar de todo mundo fazer o prato semelhante, o melhor é em tal lugar. Então, quando você quer comer aquela coisa, você vai lá naquele restaurante. Só que suponhamos que você não quer mais depender do restaurante estar aberto para você comer essa comida. Vamos supor que você está com vontade de comer essa comida num dia que esse restaurante não abre. Aí eu te pergunto, você pode comer essa comida? A não ser que das duas uma, ou o chefe seja seu amigo e abra uma exceção para você, ou tão bom quanto se você fez um estágio com ele e aprendeu o prato. Não, aprendeu o quê? A receita.
Se você aprender a receita com quem fez o prato que você gosta, o restaurante pode estar fechado na segunda, mas se você tiver a fim de comer na segunda, você depende do restaurante abrir? Você vai comprar os ingredientes que você aprendeu, vai picar o tempero do jeito que ele te ensinou, vai colocar sem tirar nem pôr, tudo daquilo que ele te ensinou a fazer, e no final você vai comer o mesmo prato sem estar naquele lugar. Quem está entendendo, diga amém. Deus está dizendo algo aqui para a gente entender. Quando você abrir o livro do Gênesis, hoje e das outras vezes na sua vida, aprenda que aqui não está só o prato, está também a receita. O princípio que você pode levar para viver a execução daquilo que Deus está disposto a fazer sobre a vida daquele que está disposto a cumprir os seus princípios. Quando você obedece os princípios de Deus, até promessas que não foram ditas diretamente a você repousam sobre você, vão até você. Por quê? Por causa da sua fé, não por causa do seu exercício em cumprir os princípios de Deus. Por que tantas pessoas que não servem a Deus com a mesma devoção que você, a mesma santidade que você, a mesma espiritualidade que você, mas são às vezes mais prósperas financeiramente, tá? Mais ricas financeiramente às vezes, do que um crente que serve ao Senhor ali no temor do Senhor todos os dias? Porque muitas vezes ele não está fazendo uso da sua fé, mas está fazendo uso às vezes de um princípio que a gente tem e não cumpre. Vou dar um exemplo, quer ver? Por exemplo, uma pessoa que conhece o princípio da lei da semeadura. Isso aqui é lei. Vamos lá, gente, isso aqui é? Isso aqui é? Lei não depende de fé para cumprir. Deus me livre e guarde. Mas se você cometer um crime e for a júri popular ou estiver diante de um promotor, você não pode chegar e dizer: eu cometi tal crime porque eu não sabia. A Constituição está aí. Se você não sabe, o problema é seu. Então isso não conta ponto positivo para determinar o tamanho do agravante da sua pena. O fato de você dizer que não sabe. A mesma coisa é a lei. Não tem necessariamente a ver com fé, tem a ver com cumprimento. Então vamos lá. Se uma pessoa é consciente do princípio da lei da semeadura, que é qual? Tudo pois que o homem plantar, isso ele vai? Aí vem uma pessoa que faz uma campanha na área financeira. Uma pessoa vem e faz uma campanha na área financeira. Altas semeaduras, altas ofertas. É triste o que eu vou dizer, mas é uma realidade. Por quê? Isso aqui é o regimento da lei. Não interessa qual é a condição atual de vida dessa pessoa. Se nessa área ela der continuidade a esse propósito, não tendo outros pecados que intervenham nessa lei, porque uma lei não pode esbarrar na outra, esta pessoa vai prosperar independente de quanto tempo ela ficar aqui. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Mentira ou verdade? Porque não é sobre apenas devoção e fé, mas é sobre a capacidade de cumprir um princípio. Não importa. Tem gente aqui que nunca vai amar Deus como eu e você estamos procurando amar, e vai receber coisas que às vezes a gente não recebeu, simplesmente por uma coisa: não está ligado ao amor, está ligado à capacidade de cumprir um princípio. A pessoa vai lá, cumpre, recebe. Então não determina nada sobre salvação, não determina nada sobre alegria, mas determina sobre receber algo que já está garantido por determinação de um princípio. Então, o Gênesis, ele coloca isso pra gente, ele mostra pra gente revelação do coração de Deus, não na sua totalidade, óbvio, mas mostra pra gente os princípios pelos quais Deus trabalha, Deus opera na nossa vida. Um deles é esse aqui. Isso aqui que eu estou estabelecendo não é uma crença minha, é uma realidade. Qual? O que está determinado aqui nessa pouca leitura que a gente fez de Gênesis 1. Enquanto Deus trabalha, significa que tudo que Ele faz é bom. Então, se Deus está trabalhando, significa que já está bom. Por isso Davi vai constituir o Salmo 136. E ele vai ser repetitivo na canção em dizer: o Senhor é bom e toda a terra está cheia da sua benignidade. Aquele que abriu o mar vermelho porque é bom e toda a terra está cheia da sua benignidade. E a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez o povo passar com os pés enxutos porque é bom e a sua benignidade dura para sempre.
que fez cair maná do céu, que fez brotar água da rocha, que fez jorrar azeite da pedra. E a justificativa dele, independente do que Deus faz, é sempre a mesma. Seja com maná, seja com azeite, seja com água, seja abrindo, seja fechando, ele diz: tudo isso só aconteceu porque Deus é bom. Então veja, imagina agora a parte em que Faraó, o cavalo e o cavaleiro estão correndo atrás do povo. Essa parte é boa? Essa parte é boa? Não, mas ela também faz parte do trabalhar de... E aí olha o que Davi está dizendo, que tudo que Deus faz é... Só que ele só vai falar da abertura do mar, mas o que motivou o povo a marchar não foi o mar. Foi o inimigo, foi ou não foi? Só que ele não dá glória para o inimigo, nem fala da perseguição. Ele só diz assim, que no final, isso é bom. Lembrando que na verdade ainda não é o final, é o processo, é a travessia, é a caminhada. E aí ele vem contando sobre todo o êxodo no Salmo de número 136, falando sobre esse processo. E ele coloca isso de forma muito contundente. Ele diz: olha, é bom, isso aconteceu porque Deus é bom. Isso foi feito porque Deus é bom. E aí você me ouve falar isso e diz assim: Camila, se Deus é bom, por que coisas ruins estão acontecendo comigo? Porque infelizmente ou felizmente, são essas coisas que geram resultados positivos. Tudo isso é um processo. Agora, nós precisamos crer no quê? Na intenção de quem está no comando. E qual é a intenção de quem está no comando? A intenção é de que enquanto Deus trabalha, o texto garante que Ele é bom. Aí você olha o apóstolo dizendo: porque todas as coisas contribuem, cooperam juntamente. Tem coisa na tua vida que parece que está uma fusaca. Tem coisa na tua vida que parece que está uma avalanche. É tanta coisa que já se misturou, que você já não consegue nem mais separar o que é sentimento, do que é espiritualidade, do que é problema no teu corpo físico, porque já virou tudo uma coisa só. E o Senhor está dizendo: quando eu desfizer esse emaranhado, você vai ver que tudo isso que você achou que era perseguição, tudo isso que você achou que era prova, tudo isso que você achou que era desgraça, na verdade estava contribuindo. Você olhava aí de baixo e dizia: que prova? E eu dizia: é bom. Você olhava aí de baixo e dizia: que luta? Eu olhava aqui de cima e dizia: é bom. Você olhava aqui de baixo e gritava: traição, e Deus dizia: tá bom. Não é que o traidor é bom, não é que a dor é boa, não é que a luta é boa. O que Deus está dizendo é: tudo o que está acontecendo à sua volta é ferramenta para eu manifestar a minha bondade, a minha misericórdia, o meu favor, a minha graça, o meu plano. Você está desgovernado, eu não. Você está desesperado, eu não. Você tem ficado noites sem dormir. Eu não tenho problema com sono, porque na verdade eu não durmo. Mas o meu problema não é insônia, é que os meus olhos são como chama de fogo. Eu não tenho pálpebra porque não durmo. Não durmo porque não tenho sono. Não tenho sono porque não tosquenejo. Eu não tosquenejo porque eu sou o guarda de Israel. E eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Deus está no controle de tudo, dizendo: enquanto aqui embaixo você diz: está ruim, Deus diz: é treinamento. Está cooperando juntamente para o bem. Você vai ver isso se cumprindo até no Novo Testamento, porque é um princípio. Vou repetir. Você vai ver o que nós estamos aplicando hoje aqui se cumprir até no Novo Testamento, porque é um princípio. E Deus não quebra princípio para cumprir promessa, até na vida do seu Filho, Jesus Cristo. O texto diz que soldados rasgaram a túnica e sobre a veste lançaram sortes. E no final João vai dizer assim, ao ver aquilo, João capítulo 19, ele diz assim: e foram os soldados que fizeram isso. Aí ele diz assim: mas fizeram sobre a palavra do profeta Isaías, que dizia: dividirão entre si as minhas vestes e sobre ela lançarão sortes. Então isso já estava predito pela boca de Isaías centenas de anos antes disso acontecer naquele dia lá em João 19, na crucificação. Quem está acompanhando, diga amém. Só que quem executou o que Isaías já havia dito? Quem? Os soldados. Então João, ao invés de ficar com raiva do que os soldados estavam fazendo,
ele não fica. Ele diz, isto aconteceu. Quem fez isso? Os soldados, mas fizeram. Porque sobre ele havia uma palavra que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre ela lançaram sortes. Então olha o controle que ele tem do que está acontecendo, em razão de saber que o que está se cumprindo ali era uma palavra, um princípio que já havia sido predito pela boca de Isaías sobre a vida de Jesus Cristo. Aí isso faz até a gente entender porque que na hora da crucificação, mesmo tendo nos soldados os seus algozes, Jesus não vai amaldiçoá-los e nem se entristecer, mas vai olhar para eles, para o Pai, e vai dizer, Pai, perdoa. E olha isso aqui, porque eles não sabem. Eu sei, eles estão aqui para cumprir o que Isaías disse. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Quando você está dentro de um princípio, até o adversário, até o inimigo não é inimigo, é funcionário daquilo que Deus está operando na sua vida. Eu costumo dizer isso, a gente catuca um ao outro para dizer, menina, tu viu o que fulano falou de tu? Não vi não, mas sei que trabalha para mim. Trabalhando, vai cumprir, só vai se cumprir na minha vida o que Deus quiser. E por quê? Porque eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para cumprir princípios. E se Deus ver que eu cumpro princípios, Ele cuida das promessas, Ele cuida da manutenção de tudo aquilo que Ele já realizou. Quem está entendendo, diga amém. Então resuma essa introdução e complete, por favor. Aconteça o que acontecer, nada muda a essência de Deus. Ele é bom. Está vivo? Está respirando? Então não importa o tamanho da luta, segue dizendo, Deus é bom. Ah, mas e as coisas que estão acontecendo de ruim? Diga que elas são ruins, mas diga que Deus é bom. Ah, essa filha é grande, essa filha é ruim, mas Deus é bom. Ah, meu carro, o motor está querendo dar problema, porque esse carro é ruim, mas Deus... Mas não, o carro é ruim e a gente diz que é Deus que não presta. A fila é grande e a gente logo quer mostrar. Deus, o senhor não está vendo, não? Deus está dizendo, rapaz, isso aí que é ruim. Você não pode esquecer um princípio, o qual aconteça o que acontecer, eu sou bom. Deus é bom. Então quando Ele faz as coisas, Ele faz movido por isso. Ele é bom. Sua benignidade dura para... Você vacila, você esquece, você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Me diga aí, qual foi o dia que Deus te pediu perdão? Porque quem é movido por bondade não tem do que se arrepender. Deus nunca te pediu perdão e nem vai te pedir. Nunca falhou com você. Nunca vacilou com você. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Quais são os pensamentos? Ele diz, pensamentos de paz. Deus diz, eu não penso mal de você igual você pensa de mim, não. Penso bem de você. Deus é bom. Porém, quando Ele termina, não fica só bom, aí fica... Só que só consegue entender que o muito bom ainda não chegou, só vai conseguir entender a hora que ele chegar, quando compreender que não precisa esperar o final para se alegrar. Já pode se alegrar agora. Preste atenção nisso aqui. Quando Deus disse assim, haja luz, Ele já sabia como ia terminar a arquitetura da construção do universo que estava na sua mente? Sabia ou não sabia? Quando Deus escolheu um dia só, um dia, para determinar luz, trevas, sol, estrelas, na nossa perspectiva, e segundo o relato a Moisés, cada coisa compreendeu um tempo. Esse Deus, dono de tudo, poderia ter feito tudo no mesmo tempo, sim ou não? Não tinha, ele teria falta de capacidade de colocar de uma vez só para fora aquilo que já era uma realidade do lado de dentro? Não precisa de matéria-prima nenhuma para operar. Olha isso, haja luz. Ele chama do nada. Então, se ele quisesse numa inspiração, suponhamos que respire nesse aspecto, poderia ter feito isso de uma vez só? Sim ou não? Então você há de convir que quando ele começou, ele já sabia como ia terminar, sim ou não? Sim ou não? Mesmo assim, ele respeita o processo do... Segundo princípio que você tem que entender, não importa quanto poder ele tenha, seja para expressar pouco ou muito poder, ele sempre vai usar isso de acordo com o...
Porque é um princípio. Agora responda para mim, ele precisava esperar alguma coisa? Nada, só que tudo que Deus faz não precisando fazer é para nos ensinar como fazer. Ele é o próprio e Ele mesmo se coloca na posição desses princípios. Por exemplo, quando no 7º dia diz que Ele descansou e Deus lá fica cansado? Fica, gente. O que significa que Ele parou para admirar a criação. Só que Ele usa o princípio do descanso e neste dia Ele não faz nada para poder nos mostrar que mesmo sendo dono de tudo, de vez em quando, Ele também, de vez em quando não, neste dia, Ele parou e observou para nos mostrar o que tínhamos que fazer. Deus já sabia como tudo ia terminar. Mesmo assim, Ele foi por partes. E isso é o que tem aborrecido a sua alma. Você diz, eu creio nas promessas e sei que Deus é fiel para cumprir, mas não estou sabendo me comportar direito, porque Ele me colocou num processo chamado tempo. Por que não realiza logo? Por que não constrói logo? Por que não cura logo? Por que eu não passo nessa prova logo? Por que eu não caso logo? Ou por que não vive logo? Por que não morre logo? Por que tal coisa não acontece logo, se quando ele começa já sabe como vai terminar? Segundo princípio, Deus não te chama para fazer uma coisa para você viver o final dela. Lembra de Abraão, capítulo 12? Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Falou para ele qual era a terra? Falou, gente? Mas eu e você sabemos. Qual era o nome da terra? Canaã. Mas Deus contou para Abraão que era Canaã? Porque Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã. Deus está chamando Abraão para conhecer ele. Então ele diz, tem uma terra, eu vou te mostrar. Mas diz para ele o nome. Porque para Deus não é interessante que Abraão chegue lá. Para Deus é interessante que Abraão no processo o conheça. Então esse processo que te aborrece acerca do tempo é o princípio pelo qual Deus te faz promessas que ainda não cumpriu. Não é porque Ele não tem poder para cumprir, mas é porque se Ele cumprir de uma vez só, além de você não ter capacidade administrativa para dar manutenção ao que Ele vai fazer, você também não vai se interessar em saber quem é Ele e amá-lo mais Ele do que aquilo que Ele pode fazer. Então Ele te coloca num processinho chamado tempo. E esse tempo que hoje você diz é prova, é luta, é Ele que faz você chegar em dias aonde, como Moisés, sabendo onde está Canaã e faltando pouco para chegar, ao invés de dizer quero chegar logo, em razão de tudo que você viveu na caminhada, em razão de tudo que você passou no processo, ao invés de dizer eu quero chegar, você diz, se a tua presença não for comigo, eu não quero mais chegar em lugar nenhum. Porque na vida o realizado não é o que chega, mas é o que tem uma história para contar em como chegou aonde está. Aonde está a geração que caminhou no deserto, mas não discerniu o Senhor? Aonde está a geração que tinha endereço, tinha poder para chegar, mas não chegou? Pereceu no mesmo deserto, porque só queria honrar a Deus na chegada. E Deus diz, quem não me honra na caminhada não chega, mas quem me honra na caminhada já é realizado antes de chegar. Porque a alegria não é chegar, é o processo. Tu não ia ser um bom crente como é hoje, tu não ia amá-lo como ama hoje, se tu não dependesse dele às vezes para comer uma carne. Tu não ia ter tanta experiência como você tem hoje. Hoje alguém pode te dar o mundo, se Deus não tiver lá, você diz, não quero. Então não adianta, pode fazer pirraça, pode querer tacar a cabeça na parede. O fato de Deus ser poderoso não o obrigará a fazer tudo de uma vez. Você, seja crentão ou crentinho, seja novo convertido ou de muitos anos, há um caminho e ele iguala a todos. Qual, Camila? Deus insere todos em um processo chamado tempo. Então, primeira coisa, Deus é. Segunda coisa, todos nós seremos inseridos no processo de Deus chamado, porque é princípio. Tempo. Terceira coisa, e John Lennon pensa que disse isso, mas na verdade esse princípio já estava aqui há muito tempo. Quando alguém diz assim, né? Isso é palavra antiga de John Lennon. Dizia assim, se não está tudo bem, é porque ainda não chegou no final. Vai nessa.
sem os princípios de Deus para saber qual é a garantia. Nenhuma. O que nos dá garantia são os princípios de Deus. Não, Camila, é o amor de Deus que me garante. Não é não, são os princípios. São os princípios. Deus ama todos, sim ou não? Sim ou não? Mas se relaciona com todos igualmente? Porque não é sobre amor, é sobre princípios. Os princípios de Deus são a nossa garantia. E que princípios são esses? São a sua palavra. A gente canta e diz assim, porque ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. E a gente liga isso ao sentimento. Isso não tem a ver com sentimento, tem a ver com palavra. O que o texto está dizendo não é que Deus me ama tanto que vai sair perdoando tudo. Não que Ele não perdoe, mas não é o que o texto significa. O que o texto está dizendo é que aconteça o que acontecer, se eu estiver sobre uma palavra de Deus, ainda que eu fale, essa palavra vai se cumprir. Por quê? Porque Deus é fiel a mim? Não, porque Deus é fiel à sua palavra. Então um crente inteligente nunca ora sentimento, ele ora a palavra. Inteligente. Não estou falando de crente emocionado, isso tudo a gente passa os processos aí. Mas quando você fica oco igual um pau, e nem lágrima tem para chorar diante dos processos da vida, aí você aprende a orar a palavra. Porque você não está motivado, você não está feliz, você também não está triste, porque a tristeza é uma bênção para orar. Oração boa é oração que a gente faz triste. Agora tem um avanço e tem um processo ainda mais difícil. É quando nem alegre nem triste, tu tá seco, tá oco, nem raiva você sente. Aí você aprende a orar a palavra nesse tempo. Veja os homens mais inteligentes ou aqueles que mais receberam favor de Deus. Não oravam sentimento mesmo tendo sentimento, mas expressavam seu sentimento usando a inteligência da palavra. Eles não usavam o sentimento para dizer o que sentiam, eles usavam o sentimento para escolher que palavra usar diante de Deus. É só você parar para pensar. Veja o próprio Moisés, tirando de Deus, ouça isso, parece estranho, mas é verdade. Veja o próprio Moisés na Bíblia, tirando de Deus a manifestação de sua vontade de destruir o povo imediatamente na hora que disse que destruiria. No deserto, quando ele disse, Moisés, olha que interessante, ele diz assim, estou parafraseando, Moisés, tira o teu povo da minha frente, porque no furor da minha ira, eu de uma vez só os consumirei. Óbvio que Moisés fica preocupado, mas ele não vai no sentimento, ele vai na palavra. A primeira coisa que ele pega, a própria palavra de Deus diante de Deus, que foi qual? Deus disse assim, Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos. Aí ele lembra, sabe o quê? Lá em Êxodo 3, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, ele não disse, liberta o teu povo. Deus disse o quê? Liberta o meu povo. Aí agora ele está diante de Moisés, irado com o povo, dizendo, tira esse teu povo de diante dos meus olhos. Aí Moisés diz, meu povo não, teu povo. Aí parece que eu já vejo Deus tipo assim, fale mais sobre isso. O problema é que a gente quer convencer Deus com a nossa dor. A gente quer convencer Deus com as nossas mágoas. A gente quer convencer Deus com as injustiças que fizeram contra nós. Olha o que eles disseram. E o Senhor está dizendo, se diante de mim, ao invés de usar o tempo que a gente tem junto para dizer, olha o que eles disseram, você diante de mim dissesse, olha o que o Senhor disse. Você teria orações respondidas num tempo mais rápido do que a velocidade da luz. Veja, aí Moisés diz assim para ele, porque quando tu disseste para eu tirar o povo, tu chamastes de seu e não meu. Segunda coisa, ele diz, Senhor, tu podes fazer o que tu quiseres, mas o que dirão as nações vizinhas que ouviram o Senhor dizer que daria esta terra aos pais dele, como jurou a cada um deles? Como isso vai ficar? Aí Deus diz assim, tá bom, minha presença vai contigo para te fazer descansar. Só que um líder não tem paz de saber que Deus está só com ele. A paz do líder está em saber que Deus está com tudo que ele bota a mão. Então Moisés responde para Deus assim, se a tua presença não for conosco, não é comigo, porque eu sei que não pequei e o Senhor não vai me deixar. Se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui e tirar esse povo daqui.
Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga aleluia. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus amado. Precisamos aprender a colocar diante de Deus a sua palavra. Fale sim dos seus sentimentos, mas priorize a palavra, porque tu disseste que faria. Foi assim que Moisés orou. Foi assim que Abraão orou. Foi assim que Jó orou. Foi assim que Daniel orou. Não é à toa que eles são considerados de Deus príncipes de obediência. Por quê? Porque oravam a palavra de Deus. O que isso significa? Eles oravam o que Deus havia dito e não aquilo que eles queriam dizer. Quantas vezes as nossas orações são povoadas por aquilo que nós queremos dizer. Irmão, você quer falar o que você quer dizer? Faça uma terapia. Você vai falar, eu não tenho dúvida que alguém vai te ajudar. Isso aqui não é zombaria não. Eu acredito na ciência da psicologia, na ciência da mente, naquilo que Deus deu ao homem condições de aprender, saber e fazer. Só que diante de Deus, quer buscar recurso divino, para de colocar só o que você sente, coloca diante de Deus o que você sabe, a despeito do que você sente, coloque a palavra dele diante dele. Eu vou falar algo difícil de ouvir, mas eu preciso dizer. Eu quero deixar isso claro, vou falar algo difícil de ouvir, mas eu preciso dizer. Se fosse só dor que movesse o coração de Deus, no mundo ninguém passava fome, no mundo ninguém tinha enfermidade, no mundo não tinha um problema sequer. Só que Deus não está aqui para preencher necessidade, Deus está aqui para corresponder à sua palavra. Então qual é a diferença daqueles que perecem para aqueles que, não sendo ignorante, não perecem nem diante dos enlutados que já sepultaram seus mortos? Eu digo isso porque na carta aos Tessalonicenses, mesmo diante do luto, ele diz assim: não quero que acerca dessas coisas vocês sejam ignorantes como aqueles que perecem. Então o que difere quem perece de quem não perece? Não é a circunstância, é a consciência da palavra. Quem tem palavra não perece. Agora, se tu tens palavra, precisa orar a palavra, cantar a palavra, liberar a palavra, manifestar a palavra. Eu vou falar um negócio muito sério aqui, gente. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Todo mundo aqui sabe de como, não precisa nem abrir. Se quiser pode botar aí, mas todo mundo sabe. No princípio, criou Deus. E a terra era como? E o Espírito de Deus. Vamos uma outra palavra para substituir pairava? Fale aí alguma outra. Voava, movia, ok? E o Espírito de Deus, vou escolher movia, porque combina com o exemplo que eu vou dar agora. Porque crente ama um mover. Ó, e o Espírito de Deus, então vamos lá. O mundo estava em trevas, porque não havia nada, ok? E o texto diz: o Espírito de Deus se movia na face do abismo, isso aqui é trevas, aonde estavam as águas profundas. Não havia nada. Tudo que hoje chamamos de mundo estava em trevas. Todavia, mesmo estando em trevas, é o espírito de Satanás que se movia? Espírito das trevas que se movia? Quem se movia no meio disso tudo? O Espírito de... Mas o Espírito de Deus trouxe luz? Trouxe não. Se você for, vamos aqui na exegese bíblica. O Espírito de Deus foi quem trouxe luz? O que o texto diz é que o Espírito de Deus se... Duas verdades. A primeira, não há densas trevas tão profundas que o Espírito de Deus não possa bailar entre elas. Primeira verdade, leve isso para a tua alma, para a tua vida, para que você nunca veja alguém em trevas e diga: o Espírito de Deus não entra ali. O Espírito de Deus entra onde Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Dele é tudo. Aí vamos lá. O Espírito de Deus está se movendo ali, mas Ele traz luz? Não.
está se movendo, mas acontece alguma coisa? Ele está se movendo, mas realiza alguma coisa? Ele está se movendo, mas ele cria alguma coisa? Ele só se e não faz? Não é coincidência, isso aqui é princípio. Está se movendo, é de Deus, mas não faz? Então. Ô gente, ô meu Deus, catuca no cotovelo alguém aí, diga. Então. Não, diga aí, então. Você pensa assim, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um plano de saúde, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa própria, e Deus está dizendo, você só precisa de um então. Um então de Deus. O que é um então? Entretanto, é uma página virada de uma hora para outra. Aí olha o que o texto diz. Então, disse. Então a gente vai ver aqui manifestação de quê? É a primeira vez que vamos ver a manifestação da João capítulo 1. Como é que ele descreve Jesus? No princípio era o... E o verbo estava com... E o verbo era... Então pode mover. Pode mover até no Espírito. Pode mover até no Espírito. E o Espírito pode ser até o de... Mas se não tiver, não vai acontecer? Deus trouxe você hoje aqui. Deus está falando comigo que tem gente aqui que diz assim, eu não sou enérgica como você, irmã Camila, eu não sou profética como o pastor Kerliabe, eu não sou muito de mover, eu vejo gente chorando do meu lado e nem choro direito, e o Senhor está dizendo, isso é conversa para outro dia. Hoje você tem que entender que a palavra de Deus é o suficiente. Você só precisa de uma palavra de Deus para mudar o teu mundo, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Levanta a tua mão, eu quero profetizar. Lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho é a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Lucas capítulo 5. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Meu pai era alcoólatra, minha família extremamente pobre, mas sabe por que eu estou aqui hoje? Porque a minha casa entrou debaixo de uma palavra. Uma palavra muda a geração, uma palavra muda a história, uma palavra muda a vida espiritual, financeira, geográfica. Você está hoje aqui dizendo, eu preciso de tanta coisa. Camila, eu canto, eu rodo, eu marcho, e isso é muito bom, nada contra, está na Bíblia, até o Espírito de Deus se movia. Mas o que transforma, o que cria, o que realiza, não é mover, é? Isso aqui é uma equação simples que todo crente profético ou pentecostal precisa aprender a fazer. Tem gente que quando entende isso, é a palavra, esquece o mover. Ô, cabeçudo. Não, é isso aí, ó, tá vendo? É isso aí. A gente tá na internet agora dizendo, é isso aí, ó. Por isso que eu não gosto dessas meninices. Vai ver, tem alguém no chat agora falando isso. Tá vendo aí? Não precisa. Você mesmo que tá pregando aí, pra que gritar desse jeito? O que a gente tem que entender é que uma coisa não abole a outra. Você só precisa aprender a fazer a equação. E qual é a equação? Mover não traz palavra, mas palavra... Fala pra mim. Para raciocinar. O mover sem palavra continua no escuro. Mas quando o Senhor começa a liberar a palavra, a primeira coisa que aparece é a luz. Daqui a pouco aparece estrela, daqui a pouco aparece terra, daqui a pouco aparece animal. Diga para mim, o que realizou mais? O mover ou a palavra? O mover ou a palavra? Uma coisa não abole a outra, você só precisa organizar a prioridade. Você quer sentir primeiro para fazer depois. Deus está dizendo, se você fizer primeiro, você vai sentir depois. Palavra, princípio. Então, ouça isso. Tudo isso é pela palavra, organizado pela palavra, feito pela palavra. Palavra. Você faz uma lista grandona e diz assim, eu preciso disso tudo. E o Senhor está dizendo, você só precisa de uma? Quem está recebendo de Deus uma palavra aqui hoje? Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. Vamos encerrar juntos.
Deus. Gênesis capítulo 2. Eu vou te dar alguns segundos. Leia aí você sozinho agora, do verso 18 ao verso 23. Sozinho, não precisa ler alto, nada não. Você aí agora, dedica alguns segundos. Leia Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao 23. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não tenha pressa. Ai, Camila, mas é que eu quero logo ir embora. Vá na paz, não espere terminar, não. Ninguém é obrigado a ficar aqui, não, irmão. Você fica se quiser, se sentir paz. Agora tem uma coisa, 5 minutos lá fora não muda nada não, mas aqui dentro, às vezes aqui dentro 5 minutos intervém em 5 anos da nossa vida, né? Conseguiram terminar? Quem terminou diga amém. Quem não terminou diga misericórdia. Vou esperar, termina aí, fica tranquila. Quero que você leia. Enquanto isso, eu quero aproveitar para dizer quem está em casa. Tem alguém em casa com a gente acompanhando agora? Mais ou menos quantas pessoas estão acompanhando a gente agora? Ih, estamos chique, hein? 1.100? 1.100? 1.700 pessoas acompanhando. É paz do Senhor. Filma aí o povo dando a paz do Senhor para esses crentes aí. Filma aí. Dá a paz do Senhor para os 1.700 pessoas que estão em casa, gente. Paz do Senhor, povo. Deus abençoe vocês. São a igreja, né? Duas 2.100 pessoas. Glória a Deus. Vocês que estão em casa, vocês vão receber uma atmosfera igual a essa ou superior. Mas para isso, tem que parar de jantar agora. Vocês estão rindo, mas isso aqui que eu estou falando é sério. Você tem que praticar e agora. Eu estou naquela lá. Primeiro, o reino do céu é a sua justiça. Nem só dessa comida aí do fogão aí que saiu agora, ou do iFood que entregou, você viverá, não. Isso aqui não é cinema para você assistir comendo pipoca, não. Fecha aqui, ó, que Deus vai encher aqui, ó. Segura a tua onda aí, ó. Você já está de boa, que tem gente que já está de pijama, outros que estão com roupas mais leves. Agora, pelo menos a cabeça, concentra. Porque se você concentrar, a palavra que eu vou liberar aqui vai encher aí também. E não é porque sou eu que estou pregando, não. Mas é porque eu estou pregando a palavra e ela se garante. É um princípio viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Vai mudar ambientes e atmosferas de casas aí agora. Última coisa, isso aqui eu vou pincelar. Porque o mais importante eu sei que você já aprendeu. Você precisa cumprir princípios. Isso aí você já aprendeu. Aprendeu ou não aprendeu? Amém. Princípios não tem a ver com o tanto que você crê. Tem a ver com o quanto que você aguenta praticar. Não tem a ver com sentimento. Na realização aqui do mundo, quando Deus criou todas as coisas baseado no último argumento que eu usei com vocês aqui agora, a manifestação da palavra, independente do mover, baseado nisso aqui agora. Diga para mim, quando Deus disse assim, haja luz, quem foi que disse eu creio? Fala aí. Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse amém? Ninguém. Escuta isso aqui, porque isso aqui é algo que, se você entender, vai virar uma chave na tua vida hoje. O que tu não viveu na virada de 31 de dezembro para 1º, tu vai viver agora, nessa noite. Presta atenção nisso aqui. Quando Deus disse haja luz, responda com inteligência. Não precisa ser crente não, meu filho. Só precisa botar a cabeça para funcionar. Quando o Senhor disse haja luz e houve luz, houve manifestação de fé para ver a existência de luz?
Então responda para mim com inteligência. Deus criou sem fé, sim ou não? Sim ou não? O que foi o suficiente para a luz aparecer? Então o problema não é não ter fé. O problema é não ter? Porque quando você tem de fato a palavra, a fé se torna consequência do que você sabe. Ouça isso. Ouça isso. Você quer ver uma coisa muito séria? É muito mais fácil eu não pregar direito e colocar a conta na tua incredulidade do que eu gastar tempo da minha vida estudando para pregar aqui algo que não depende da tua fé para acontecer. Camila, não entendi nada, vai entender agora. O princípio que a gente está colocando aqui é que, óbvio, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é a única forma de ter uma fé que agrada a Deus? Observando a sua? Porque você não pode crer em tudo, você tem que crer na palavra de Deus. A fé vem pelo? E o ouvir da? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, primeiro vem fé ou primeiro vem palavra? Ora, vem palavra, é daí que vem a fé. Então, se está dizendo que tem fé, mas as coisas não acontecem, não é porque você não tem fé, é porque você não tem? Ouça isso aqui. Prova, Camila, eu não, mas a Bíblia se garante. 2 Reis capítulo 4, o profeta Eliseu chegou na casa de uma mulher que não tinha filhos. O marido era estéril, já era avançado em idade. Ela não tinha filhos. Essa mulher desejava ser mãe, sim ou não? Sim ou não? É um dos primeiros casos. Se não posso afirmar que é o único. Não vou afirmar porque não tenho certeza. Mas poderia aqui vislumbrar que é um dos únicos casos no Antigo Testamento em que pela primeira vez a esterilidade é atribuída a um homem e não a uma mulher. Porque ele era avançado em idade e ela não. Só que o texto diz que por isso ela não gerava. Então o que o texto está dizendo é que ela não gera, não é porque não pode. E ela não gera porque ela é fiel. Porque quem não pode é o marido. Quando você é fiel ao princípio... O princípio aqui não é desejo, o princípio aqui é fidelidade. Ela tem vontade de ter filho, sim ou não? Sim. Mas o marido é avançado em idade e o texto diz que ele é estéril. Então ela não pode ter, não porque ela não pode gerar, mas porque ele não pode produzir. Mas ela vai ser fiel, sim ou não? Sim. Todas as vezes que você sucumbir à vontade para ser fiel ao princípio, Deus vai realizar o desejo. Aí escuta, o profeta chega para ela e vai profetizar. Eliseu olha para aquela mulher depois dela já ter feito o quarto, abençoado tanto ele fica constrangido com tanta bênção, tendo poder para fazer alguma coisa, não fez nada até agora. Aí ele chama, Geazi, manda ela vir aqui. Ela para na porta do quarto do profeta. Aí ele diz assim, neste tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela não diz isso que você falou agora, ela não diz aleluia, ela não diz glória, porque aquilo tinha se tornado uma ferida. O proverbista fala disso, ele diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Coisa que você quer muito e não realiza, tem uma hora que você não quer mais. Não porque não quer, mas porque não realiza. Aí você prefere não querer mais aquilo. Então quando ele diz, tu conceberás e darás à luz a um filho, ela não diz glória, não diz aleluia. Ela está diante do profeta que pode mudar a história de uma geografia inteira. A chave do céu fica na mão de Eliseu. Estou aqui falando a grosso modo, vocês estão entendendo, né? Qualquer pessoa na condição dela diria glória, aleluia, mas olha como ela reage. Não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Só que o texto diz assim, no tempo determinado ela gerou e concebeu. Sabe o que significa no tempo determinado? Cabo de 1 ano. Entre a palavra que ele liberou até o moleque que está no colo dela, passou-se exatamente 1 ano. 1 ano. Agora vamos lá, gente, inteligência. Não estou nem fazendo uso aqui de sentimento, de motivação, de fé, nem de ato profético. Só botar a mente para funcionar. Ela creu. Você já viu alguém que do outro lado, ao receber algo que alguém está prometendo, grita não? Isso é manifestação de fé aonde? Isso não é manifestação de fé, é manifestação de quê?
Incredulidade, não creio, não quero, não recebo, não acredito, não toca nesse assunto, não mexe nisso. Quem está entendendo, diga amém. Não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. A cabeça dela está totalmente confusa. Homem de Deus, mentiroso, está uma loucura. Mas diga para mim, concebeu ou não concebeu? Teve o filho ou não teve? Cumpriu ou não cumpriu? Mas ela creu? Então diga para mim, aonde a fé entra aí? Vou lhe dizer. Quando você tem uma fé baseado na palavra para profetizar, você não depende da fé de quem vai. Gente, eu não estou inventando não, está lá em 2 Reis capítulo 4. É muito mais fácil quando a coisa não acontece eu viver dizendo para você, para justificar a unção que eu queria ter, mas não tenho, o estudo que eu deveria fazer, mas não faço, a palavra que eu deveria ler, mas não leio, e dizer é porque você não creu, do que na verdade falar quando Deus não mandou. Isso aqui é uma questão muito simples. Quem tem palavra e está autorizado a ministrar aquilo que Deus está mandando, não depende da fé de quem vai receber para acontecer. Ah, Camila, eu não acredito nisso não. Acredita sim, senão tu já tinha parado de orar por esse menino há muito tempo, senão tu já tinha parado de orar por essa mulher há muito tempo, tu já tinha parado de orar por esse esposo há muito tempo. Tu diz assim, ele não crê, ele diz que não vai ser crente, diz que na igreja não vai pisar nunca mais, diz que os ídolos dele não vai deixar, diz que não vai parar de usar a droga dele e nem de beber a amarelinha que ele bebe todo final de semana. Só que Deus está dizendo, meu compromisso não é com ele, é com quem crê. Meu compromisso não é com ele, é com quem medita, espera, alcança, busca. Oh meu Deus do céu, Deus trouxe gente hoje aqui, eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar. A tua oração vai mover, a tua oração vai mover. Acreditar na palavra que eu estou liberando sobre a tua vida, crer na palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. Camila, mas eu não estou crendo. Então vem na minha fé, porque eu já vi e vivi algumas coisas, e isso tem me dado autoridade para falar uma coisa que eu não falo em todo canto, mas posso falar hoje aqui. Oh, você que está em casa aí não está sentindo nada, nem frio, nem calor, nem sede, nem fome, nem esperança, nem tristeza. Está oco, então me ouve se estiver ouvindo. Eu estou te dizendo hoje aqui, eu não vim para cá hoje contando com a tua fé para profetizar nada. Eu vim hoje aqui contando com a fé que eu tenho em Deus para fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. 2022 será um ano extraordinário para a vida de quem tem palavra. Virginia, fala pra você colocar o fone rapidão. Fala pra você colocar o fone rapidão. Sacode uns 3 aí e diga, você só precisa de uma palavra. Você sacode. Se você está em casa perto de alguém, sacode e diga uma palavra. Você só precisa de uma palavra. Oh meu Deus. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Quem crê que foi Deus que criou os céus e a terra? O texto diz que foi Ele que fez tudo. Presta atenção. O texto não diz que Ele fez muito. O texto diz que Ele fez tudo. Tem diferença ou não tem? O texto não diz, Deus fez muito. Não, Deus fez tudo. Então vou perguntar de novo para essa igreja aqui. Vocês acreditam, os que têm palavra, vocês acreditam que Deus fez tudo? Sim ou não? Aí Deus fala assim para mim. Pergunta então para ele, para ela aí que respondeu, Deus falando comigo. Como é que ele crê que eu fiz tudo e não crê que eu posso fazer tão pouco na vida dele? Porque isso aí que ele acha que é muito, não é nada para quem fez. Você diz assim, se aquele banco liberar o empréstimo de tantos mil, e você faz isso, tu entra na campanha do impossível. E Deus está dizendo, rapaz, eu não fiz muito, eu fiz. Isso aí para mim não é. Mas você vive como se isso fosse. Oh Deus. Vou terminar aqui, prometo. E disse Deus, você leu aí, não é bom que o homem esteja só.
E disse Deus, não é bom que o homem... Quem disse? Agora veja. Joga aí na tela para mim, por favor, o verso 18. Gente, que calor é esse? Eu estou vendo o quarto homem da fornalha aqui com a gente hoje, hein? Verso 18. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Alguém aí tem alguma versão que não use o advérbio de tempo, esteja, mas esteja escrito, seja? Não precisa nem procurar, não vai achar não. Não tem. Não tem. Pode deixar que eu só tiro a sandália, o resto fica tudo aqui. Fica tranquilo. Ele está vendo desabotoar aqui, tirar aqui, de meu Deus, será que ela não vai parar? Vai parar. Esteja. Só que a gente determinou aqui um princípio, que tudo que Deus faz é bom. Só que aqui é o próprio Deus que está dizendo que a condição do homem naquele momento não é boa. Mas quem fez o homem primeiro para só depois fazer a mulher? Quem fez o homem primeiramente sozinho? Então isso aqui é a ideia de plano de... Então como é que ele mesmo agora está dizendo que uma coisa que ele mesmo fez não é boa? Se tudo que ele faz é... Aí a resposta está aqui, ó. Esteja. Não tem versão que está escrito seja. Toda e qualquer versão, ainda que mude a palavra, vai continuar usando o advérbio de tempo. Qual é a diferença de ser e de estar? Ser, característica permanente. Estar, característica temporal. Aí olha o texto. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem... Ele está dizendo, essa condição desfavorável, ela é... Não é bom que o homem esteja só. Sabe o que ele está dizendo? Duas verdades. Primeira, eu ainda não acabei. Segunda, baseada no primeiro princípio. Por quê? Porque tudo que eu faço é bom. E quando eu termino, fica... Então, se não está bom, só significa uma coisa. Essa situação desfavorável, ainda que eu, o Senhor, tenha te colocado nela, eu sou o Deus que te coloco e sou o Deus que estabeleço o prazo. Ela é temporária. Ela é passageira. Passageira. Essa é a primeira verdade baseada no princípio. Segunda, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Sabe o que Deus está dizendo? Adão, ele tem alguém ao lado dele? Não. E Deus está dizendo que isso não é? Não. Então Deus vai preparar alguém. Só que enquanto Deus não prepara essa pessoa, por quê? Deus não prepara essa pessoa, eu digo assim, porque ela não existe. Então se Adão usa todo o tempo que ele tem para correr atrás do que ele quer, ele não vai encontrar. Tem gente que está correndo atrás daquilo que só Deus pode trazer. Aí você gasta todo o tempo que deveria estar dedicando a Deus a coisas que você acha que tem que dedicar a você. E no final você continua frustrado. Sabe por quê? Porque não há nada que te realize mais do que fazer a vontade de Deus. Camila, até além da minha a vontade de Deus te sacia mais do que a sua própria vontade. Aí olha isso, Deus vai dar para ele a obrigação, ou melhor, a responsabilidade de catalogar todos os animais do campo. Isso toma tempo ou não toma? Deus me trouxe aqui para dizer, no tempo da sua circunstância desfavorável, eu não vou te dar folga, eu vou ocupar seu tempo. Porque se eu te deixar no meio dessa circunstância desfavorável, você vai querer arrumar tudo que é coisa para tentar resolver teu problema. E sabe o que você vai encontrar? Mais problema. Porque o que você deseja, só eu posso fazer. Ouve isso aí, ó. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos. Sabe o que ele está dizendo? Que ele aceitou. Ele ficou ali cumprindo. Agora, diga aqui para mim, o problema já existia, sim ou não? O problema já existia, sim ou não? Então vamos parar com essa ideia de que se Deus está comigo, nada pode dar errado.
Olha aqui que eu vou te falar que é muito sério. Verso 20. Mas para o homem não se achava alguém que lhe correspondesse. Sabe por que não achava? Porque quem começou a procurar no verso 20 foi ele. Deus já sabia que não era bom ele estar só lá no 18, mas ele sentia isso no 18. Porque quando você descobre o problema, Deus já está trabalhando na solução, ó. Há muito tempo. Então ouça isso. Era um problema ali para ele, mas para Deus a solução já estava em andamento. Mas ele não vai deixar de fazer o que Deus mandou só porque não tem o que quer. Deus está dizendo, o teu problema é que você deixa de fazer as coisas que eu mando porque você não tem as coisas que você me pede. Aí você quer fazer queda de braço com o Criador do universo. Me dá o que eu quero, que eu faço o que o Senhor quer. Quando eu passar na faculdade, eu faço a tua obra. Quando eu construir essa casa, eu dedico meus dias ao Senhor. E o Senhor está dizendo, não, primeiro você faz o que eu quero. Porque antes de você saber o que você precisa, eu já estou trabalhando na sua solução há muito tempo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Então o Senhor Deus tomou, completa aí para mim por favor, igreja. Então o Senhor Deus pediu? Não, está escrito o quê? Verso 21. Então o Senhor Deus tomou uma das suas costelas e fechou o seu lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e lhe trouxe. Dá a ele nome para tudo e não tem o que ele quer. Aí um dia Deus chega e obriga ele a dormir. O que é isso? Vou trocar para miúdos aqui para a gente entender na nossa linguagem. Deus dá nele uma anestesia geral. Apaga. Imagina Deus pegando a costela com Adão acordado. Isso ia dar certo? Tá lá? Imagina ele acordado. Adão, eu vou pegar um pedaço aqui de sua costela. Ah, não vai não. Tem coisas que Deus não me pede, sabe por quê? Ele sabe que eu não estou pronto para. Então ele vem e tira não, toma. Porque quando Deus tira algo, ele pode tirar para cá, pode tirar para cá, mas quando ele toma, ele pega para. Tem coisas na sua vida que pertencem a você. Então é direito seu não querer dar. Sabendo Deus que você não gostaria de dar, mesmo que fosse para te abençoar, Ele então vai exercer uma coisa chamada soberania, que é a não necessidade de pedir nada do que Ele quer fazer. Então o texto diz que Adão é colocado em estado de sono profundo, o homem, e o Senhor toma um pedaço da sua costela. O Senhor toma. Tem algumas versões que diz o Senhor tirou, mas eu particularmente gosto da que mais se aproxima ao aramaico, que é o toma. Porque não é tirar do lado, é tirar para mim. Deus não está dizendo, eu vou tirar para você perder. Deus está dizendo, eu vou pegar o que é seu e vou pegar para meu Deus. Camille, tem diferença? Tem. Pergunte para quem sepultou alguém e perdeu esta pessoa por qualquer doença, longe da presença do caminho do Senhor, longe da alegria de salvação. Veja qual é a sensação dela e pergunte isso para quem perdeu alguém que também amava muito, mas sabe que não perdeu para o inferno, não perdeu para o Seol, não perdeu para o mundo, perdeu para Deus. Veja, a sensação é diferente. Quem perde para Deus nunca perde. Escute isso. Quem perde para Deus não perde, investe. Eu vou falar de novo. Se você não gravou nada do que eu falei até agora, guarde isso. Perder para Deus não é perder, é investimento. Perder para Deus não é perder, é investimento. Eu vou falar de novo. Perder para Deus não é perder, é investimento. Deus tem uma semente nessa igreja e alguém diz é perda e Deus diz não, é investimento. É quando a semente morre que o trigo floresce. Eu preciso que você seja vaso de Deus para alguém agora, boca de Deus para alguém agora, seja aqui em casa, no trabalho, onde quer que você esteja agora. Se tiver alguém perto de você, diga para essa pessoa, você não perdeu.
Diga assim, você vai usar agora a linguagem de investimento. Diga assim: Deus aplicou. Você investiu. Você investiu. E não há nada que Deus tome de você que Ele não esteja disposto a compensar aquilo que Ele tirou de você. Eu preciso ser honesta, porque Deus não me chamou para pregar ilusões, mas para falar a verdade. Existem coisas que você vai perder. Olha isso, Deus tirou a costela e botou no lugar a costela. Ouça, Deus tirou a costela e no lugar botou o quê? Porque tem coisas que Deus não restitui. A gente ama pregar de Jó, então vamos pregar direito? Gado voltou, ovelha voltou, casa voltou, servos voltaram, ouro voltou, prata voltou, diamante voltou, rubi voltou, esmeralda voltou. Os filhos voltaram? Porque existem vidas que não podem ser restituídas. Os filhos de Jó voltaram da sepultura? Só que todas as vezes que Deus não estiver disposto a te restituir, é porque Ele já preparou um jeito de compensar. É chegado um tempo de compensação para esta igreja, para este altar. Tudo que Deus não estiver disposto a te restituir, Ele já preparou algo para compensar. Camille, o que é a compensação? A compensação é algo igual à restituição? Não. É algo que Deus procura colocar algo a mais para que você não tenha a dor do que te foi tirado, mas seja compensado na alegria do que foi te entregue. Não significa que você vai esquecer do que perdeu, mas significa que você vai ter tempo agora para se alegrar pelo que ganhou. Quem entendeu, diga amém. Então a condição era desfavorável e eu quero resumir aqui. Ele estava nessa condição porque pecou? O pecado já tinha entrado no mundo? Então para com esse misticismo religioso de que se uma coisa de ruim está acontecendo ou aconteceu com você, é porque você pecou, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Para com isso. A condição desfavorável que o homem está, foi o próprio Deus que o colocou. Só que tem uma garantia aqui. Quando eu estou numa situação desfavorável, que eu não busquei com as minhas próprias mãos, eu sou cuidada pelas mãos de Deus. O Senhor garante tudo ao redor de Adão. Deus está dizendo, não importa qual é a condição desfavorável que você está, se você está nela para fazer a minha vontade, eu vou me responsabilizar, diz o Senhor. Eu vou me responsabilizar. Alguém já me ouviu pregar isso aqui e sabe que esse testemunho é verdadeiro. Há uma missionária no Rio de Janeiro que cantava na noite. E ela, casada, o marido disse, porque de vez em quando ela visitava a igreja, nunca faça aliança com Jesus, senão você vai ter que parar de cantar na noite. E isso é o nosso ganha-pão. Então ela vinha para a igreja, sentia a presença de Deus, mas nunca se entregava para Jesus. Só que um dia ela foi arrebatada por esse amor. Entregou a vida para Jesus, chegou em casa e disse para ele, ó, acabou, não canto mais na noite, minha vida agora é cantar para Deus. Foi um propósito que ela fez com Deus, renunciou, entregou sua vida. Ele olhou para ela e disse assim, a partir de hoje, eu não compro mais seus sapatos, não faço mais seu cabelo, não ponho mais gasolina no seu carro. O que ele está dizendo? Eu não te dou dinheiro para você fazer mais nada do que você fazia antes. Nunca mais eu esqueço, culto de quarta-feira, Nova Iguaçu, à tarde, essa missionária entra. Não tinha nem Orkut nessa época. Muitos anos. Ela chega, ninguém sabia de nada. Um profeta vai em direção a ela no culto e diz para ela, a partir de hoje... Ele não mudou a ordem do que o marido falou, irmão. Ah, irmão, quem não crê, coma menos, mas eu sou desse tempo. Ninguém precisava fuçar o Facebook de ninguém para profetizar, era Deus. Ele olhou para ela naquele dia e disse, a partir de hoje, Deus tomou a boca daquele profeta e disse, eu calço os teus sapatos, eu faço o teu cabelo e eu ponho combustível no teu carro. Ela caiu no chão e disse, esse é o Deus que eu entreguei a minha vida, um Deus que se responsabiliza todas as vezes que Ele vê que a minha intenção é ficar no centro da sua vontade.
pode. Não importa como está a condição da sua vida, fique no centro da vontade de Deus. Cumpra os princípios de Deus e Ele vai se responsabilizar por tudo que der de certo ou por tudo que der de errado na sua vida. Quem recebe isso fica de pé num salto de glória. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. De pé como estamos. Prometo, nós vamos encerrar antes das 9. Não viva a sua vida por comparações. Deus toma de cada um aquilo que Ele quer para cumprir o seu propósito na vida de quem Ele ama. Eis a diferença. Quando o inimigo tira, nem sempre há compensação. Mas tudo que Deus toma, se não houver restituição, haverá compensação. Mas não seja místico. Ah, se está dando errado, Deus não está nisso. Irmãos, às vezes só está desfavorável porque você está no centro da vontade de Deus, sabia? Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Tem gente aqui que só não ganha o que A e B ganha porque foi a única no setor que não sentou no colinho de ninguém. Tem gente aqui que trabalha em determinada área ou repartição que só não tem a mesma casa do fulano de tal porque não aceita suborno. Porque se aceitasse, talvez não estava nessa situação. Então entenda, estar numa condição desfavorável não significa que Deus não é com você não. Só que Camila, então qual é a nossa diferença? Eis a diferença. Se eu estou numa situação desfavorável para me manter no centro da vontade de Deus, Deus se responsabilizará por tudo que acontecer comigo. Agora eu não me lembro se foi Lutero ou Agostinho, mas um dos dois disse: o céu está preparado para compensar tudo que por amor a Jesus aqui na terra você vier a perder. Mas não há na terra o que você possa ganhar que seja capaz de compensar a tristeza que é perder o céu. Eu vou repetir. O céu está pronto para compensar qualquer dor, prejuízo, perda que você tenha aqui na terra para herdar ele. Mas não há nada na terra que esteja pronto para compensar a dor que é perder o céu. Olha para o teu irmão agora, seja profeta e diga: não vale a pena. Não vale. Nada substitui o céu. Nada toma o lugar de Deus na sua vida. Ei, os bancos podem guardar o seu dinheiro, o guarda-roupa pode guardar as suas roupas, o closet pode ser cheio dos seus sapatos. Seu coração só pode ser preenchido por uma pessoa. Irmão, a psicologia já provou. Uma tia pode substituir uma mãe, sabia? Um bom amigo pode fazer até o papel de um pai. Só tem uma pessoa insubstituível de fato. Ninguém substitui Deus. Há uma área da nossa vida que mesmo que todas as lacunas estejam preenchidas, nenhuma delas tem o poder de compensar a ausência da presença de Deus. É por isso que chega uma hora da vida que tendo pouco ou tendo muito, isso não muda a nossa decisão. Por quê? Porque a gente sabe que o que não pode faltar é Deus. E isso não é da boca para fora não. Tem gente aqui que sabe. Porque já teve infartura e não teve feliz, e já teve muito pobre, menos pobre e não era triste. Porque sabe que era Deus sobre todas as coisas. Então eu quero terminar isso aqui agora com a igreja em oração. Esse momento, isso aqui agora não, esse momento em oração. E vai ser assim, ó. Não vou fazer apelo. Não vou. Vou contar de 1 a 3. No 3, quem estiver aqui hoje e entende que está na hora de Deus tomar, deixa Deus tirar o que quer tirar da tua vida. Porque Deus tira a costela, bota a carne, mas dá para ele uma mulher inteira.
O que você hoje diz que é perda, Deus está dizendo, foi só um pedaço. Para eu te fazer inteiro. Às vezes, para você sentir-se inteiro, você vai ter que deixar Deus tomar de você alguns pedaços. Parece louco isso, para pensar. Foi quando Deus tirou que ele foi mais completo. Quando ele levantou do sono, ele diz, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando estava ruim, verso 18, o texto abre com Deus falando, quando fica bom quem fala é o homem. Deus está dizendo, quando está tudo ruim eu chego para resolver, mas quando fica bom quem conta o testemunho é você. Veja, ele termina bem. Aí olha, esta afinal, Deus está dizendo sim, porque agora terminou, porque tudo que eu faço, mas quando eu termino, profetize para alguém e diga, vai ficar muito bom. Irmão, tem dia que Deus me manda falar igual o João Batista, mas hoje ele está dizendo, vira para quem está do teu lado e diga, vai ficar muito bom. Fala para essa pessoa, não tenha medo, esse ano vai ser bom não, vai ser muito bom, muito bom. Coisas muito boas vão acontecer para você, coisas muito boas Deus irá fazer. Ciclos que estavam abertos serão encerrados. E ao invés de terminar o ano dizendo, ah, que tristeza, você vai dizer como Adão, finalmente, oh, Deus fez, Deus realizou, Deus deu, Deus operou, a Ele a glória. Então vai ser assim, olha, eu não posso mentir. Você não pode viver isso se não estiver adormecido para Deus tirar. O que é isso? Adormece a carne. O velho Adão tem que dormir. Ok? Quem está entendendo, diga amém. Tem que, olha para o teu irmão e bota esse Adão para dormir. Anestesia ele. Por quê? Deus vai mexer na tua estrutura hoje. O que é mexer na tua estrutura? Aqui hoje é metanoia. Quem está com a gente no online vai ser a mesma coisa. Vou contar de 1 a 3. Camila não vai fazer apelo, não? Não, hoje é convite. Apelando eu estou há 2 horas. É convite. Vou contar de 1 a 3. No 3, quem está aqui dentro, que está afastado dos caminhos do Senhor, sabe que está distante do centro da vontade de Deus e precisa fazer uma aliança com Deus hoje. Você vai sair do teu lugar e vai vir no altar de Deus. Ah, Camila, não precisa ir no altar não, porque Deus sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila, foi o próprio Jesus que disse, aleluia, aquele que me confessar diante dos homens. Vamos fazer assim, ó. Por enquanto nós vamos só interceder. Quando vier todo mundo que vir, a gente vai aplaudir de uma vez só. Podemos fazer assim hoje? Maravilha. Eu vou pedir uma gentileza. O pessoal da intercessão vai interceder hoje comigo só nas laterais. Eu sei que já tem um procedimento padrão, mas só hoje, sabe por quê? Para a gente ganhar todo o espaço que eu preciso aqui na frente. Então vocês intercedem das laterais sem obstruir o corredor, porque aonde tiver alguém querendo hoje fazer uma aliança com Deus, tomar uma... Camila, mas eu não estou sentindo de ir aí na frente. Isso não é sobre sentimento, é decisão. Me ouça aqui. Qual é o nome da fornecedora de energia daqui, dessa cidade? Electro. Você sente de pagar a conta da Electro no final do mês? Não, irmão, você vai lá e paga porque você sabe que tem que pagar. Olha para aqui. Salvação não é sentimento, é decisão. Crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Camila, eu creio. Camila, aí eu pergunto, crê que Ele foi enviado por Deus para perdoar os seus pecados? Camila, eu creio. Crê que em breve Ele vai voltar? Camila, eu creio tanto que temo esse dia. Então tu é crente. Não, Camila, eu não sou crente não, eu estou afastado. Ou melhor, eu estou desviado. Desviado não frequenta culto. Que desviado é você que uma hora dessa está na casa de Deus? Tu não é desviado, tu é afastado. Não, mas é que eu não sou crente não. Tu é crente sim. Tu conhece o nome de um monte de santo. Quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Não me engana não, tu é crente. Tem gente aqui que está afastado, se programando, depois do carnaval eu volto. Deus está dizendo, não tem volta para você depois do carnaval. Isso não é uma ameaça não. Eu não falo isso, tá? Estou falando hoje aqui para alguém.
para alguém que planejou depois do carnaval, eu volto. Deus está dizendo, para você não tem volta, porque você não volta desse carnaval se não vier fazer uma aliança comigo hoje. Eu nunca falei isso, gente. Nunca. E olha que eu entreguei a vida para Cristo depois de um carnaval. Mas hoje Deus está mandando eu dizer isso aqui para alguém, porque alguém aqui planejou. Vou pular o carnaval e depois vou ficar firmão na igreja. Camila, mas tem que ir aí na frente? Hoje tem. Porque não fui eu que inventei isso. Não foi padre, não foi igreja católica, nem evangélica. Foi Jesus. Ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Olha isso aqui. Porém, aquele que se envergonhar de mim, a maioria das pessoas que amam a Deus de coração, não fazem com ela uma aliança, não, com ele uma aliança, não porque não amam, mas porque sentem vergonha. Vergonha de quê? De vir aqui na frente. Camila, mas se eu tenho vergonha, o que eu faço? Mete a vergonha no bolso e vem com vergonha e tudo. Por quê? Porque a vergonha é passageira, mas a tua salvação é eterna. Quem me conhece aqui sabe, eu não vim bonitinha assim não. Eu vim de bermuda. Minha filha, eu vim de barriga de fora, de topzinho do piu-piu. Porque naquele dia tinha baile e eu gostava do baile. E eu disse assim, rapaz, hoje depois do culto eu vou direto pro baile. Aí eu sentei no último banco. Barriga de fora, tudo de fora. Não tenta imaginar que não vai conseguir. Depois de um banho de sangue que eu tomei, não dá pra ver. E disse assim, hoje quando o culto acabar, porque meu problema não era vir pro culto. Meu problema era não fazer aliança com Deus. Pra culto eu vinha. Só que eu não podia fazer aliança, porque se eu fizer aliança, como é que depois eu vou? Aí eu dizia, não, eu vou pra igreja. Fazia campanha, eu dava dízimo. Mas aliança, não, aceitar Jesus é coisa séria. E é mesmo. Aí eu dizia assim, sempre, todo domingo eu dizia isso aqui. Quando eu largar o baile eu vou para Cristo. Quando eu largar o baile eu vou para Cristo. Quando eu largar o baile eu vou para Cristo. Aí um dia o Espírito Santo disse para mim, quando você vier para Cristo, você larga o baile. Aí eu não sabia do que eu estava falando. Não conhecia Jesus ainda direito. Aí quando eu ouvi isso e o pastor falou, eu disse assim, ó, eu vou então, tá? Mas eu não vou em mim, eu vou no teu nome. Eu não sabia. Eu dizia, eu não vou me garantindo porque o Senhor sabe do que eu gosto. Eu vou no teu nome, irmão, eu estou tentando voltar para o baile até hoje. Eu estou brincando. Não foi ninguém que me proibiu. Só que meu tempo foi ocupado só com o centro da vontade de Deus. E hoje, de verdade, eu só danço na presença do Senhor. Então o que eu estou querendo dizer para você? Você diz assim, não, Camila, depois que eu casar eu vou. Depois que eu organizar minha vida eu vou. Você está em casa agora e você diz assim, não, Camila, essa semana eu tive relação com uma pessoa. Quando eu desfizer esse relacionamento, eu vou. E o Senhor está dizendo para quem está em casa, está dizendo para quem está aqui, está dizendo para alguém que esteve numa posição como eu um dia estive. E Ele está dizendo, quando você se aproxima de mim, não é você que me suja, sou eu que te limpo. Tem gente aqui, eu já vivi isso algumas vezes. Eu falo, o pessoal acha que é brincadeira. Quando eu digo assim, olha, você está aqui e você diz, eu não posso entregar a vida para Jesus porque eu uso uma parada. Estou aqui, Camila, com 8 gramas de um bagulho que eu tenho que distribuir ainda hoje. Pois eu digo, vem você, as 8 gramas. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Não precisa se ajeitar para vir. Vem do jeito que você está e deixa que Ele trabalha. Só que a decisão é sua. A vontade é dele, mas a decisão é: não vou te buscar, não vou te chamar pelo nome. Mas no 3, se você já é crente, serve ao Senhor em alguma igreja, não vem aqui para frente que eu não estou te chamando. Ai, Camila, mas é que eu estou sentindo de orar. Ora aí onde você está. Aqui vai vir quem sabe. Camila, eu sei que eu preciso fazer minha aliança com Deus hoje. Eu me afastei, eu me distanciei. Eu venho a essa igreja, mas nunca vim ao altar fazer uma aliança com Deus. Não estou te chamando para usar saia, cabelo comprido, e nem estou mandando você congregar aqui não. Eu estou falando de algo mais alto, Jesus. Nessa hora, vamos deixar as placas aonde elas têm que ficar, do lado de fora. Hoje aqui é Ele. Então preste atenção, vou contar de 1 a 3. No 3,
Esse menino vai continuar com o refrão dessa canção incrível que ele estava cantando agora. No 3, ouça isso. No 3, quem está afastado vai voltar. Quem se diz desviado vai voltar. Quem vem à igreja, mas nunca fez uma aliança com Deus no altar, vai fazer hoje. E aí no chat, presta atenção, você que está acompanhando no ao vivo, você vai escrever seu nome e vai dizer: estou fazendo uma aliança com Jesus hoje. Ou estou voltando para Jesus hoje. Quem está afastado da igreja e quer voltar para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra, vai vir para o altar hoje também. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes eu tenho que falar assim, porque tem gente aqui que não ficou em condição nenhuma de pecado, mas ficou de afastamento. Aí não volta, porque diz que não quer voltar para a igreja. E o Senhor está dizendo: você vai voltar para a igreja, porque eu tenho uma obra na tua vida. Então eu conto 1. A igreja só intercede agora. Levante uma das mãos aos céus e comece a orar agora. Comece a orar. Eu conto 2. Só vamos aplaudir no final. 2,5, Camila, sou eu. Deus sabe, essa palavra foi para mim. Meu coração está aqui entendendo. Não precisa chorar, não precisa se arrepiar. Ah, Camila, se eu tivesse arrepiado eu ia. Salvação não é arrepio, é decisão. Se você sabe que é você, 2,5, tira o pé do chão e começa a vir para o altar de Deus agora. Saia de onde você estiver. Se você estiver ao vivo no chat agora, comece a escrever o seu nome aí. Camila, tem que escrever? Tem que. Comece a confessar. Comece a confessar: eu, fulano de tal, faço uma aliança com Deus hoje. Eu, fulana de tal, volto para Jesus hoje. 2,45, Camila, sou eu. É você? Sai do teu lugar agora. 3, vem. Chega bem pertinho do altar. De mãos estendidas, não abaixa a mão não. Hoje eu preciso de Arão e Ura aqui nessa noite. Mãos estendidas. Deus abençoe cada uma dessas vidas. Alguém pode me atualizar se no chat, ao vivo, alguém fez uma decisão ao lado do Senhor? Muitas? Glória a Deus. Centenas. Você deixa eu olhar só um pouquinho? Você está com o chat aberto ao vivo? Está aqui? Isso não é sensacionalismo não, gente. Isso é necessidade de apresentarmos. Roberta voltou para Jesus. Daniela voltou para Jesus. Caroline voltou para Jesus. Samanta voltou para Jesus. Andressa, meu Deus, tanta gente. Lúcia, Helena, Ellen Keila, meu Deus, Thaísa, Diego Galdino, oh aleluia, oh meu Deus, realmente são centenas de pessoas voltando para Jesus. A Tatiana viu que eu não li o nome dela, ela botou assim: eu voltei para Jesus. Centenas de pessoas. Aí eu digo assim: Deus, tem centenas de pessoas aqui, dezenas de pessoas aqui. Eu estou esgotada. Vou voltar hoje mesmo para Campinas. Vim do Rio, fui para Penedo, passei aqui, vou voltar para Campinas. Aí a minha vontade é dizer: tá ótimo, que noite incrível, vamos encerrar. Aí Deus diz assim para mim, e eu confesso, eu não faço isso tranquila não. Eu sei quanto tempo eu uso, eu sei que amanhã é segunda-feira, eu tenho tudo isso em mente. Minha vontade humana é dar amém na minha oportunidade. Só que Deus diz assim para mim: insiste. Porque tem alguém que está no lugar e disse assim: eu queria ir. Só que o tempo foi passando e eu acho que acabou. Não dá mais. Alguém disse isso aqui dentro agora. Disse assim: se eu tivesse mais tempo eu ia, porque eu sei que o meu lugar é ali na frente. Então só por causa de você, porque quem está segurando esse culto não sou eu não. Aleluia. Se tiver mais alguém aqui que pensou no seu coração assim: eu sei que meu lugar é aí, parece que eu estou preso aqui, nada te prende aí. Em nome de Jesus, você é livre para tomar a sua decisão agora.
que pode ser de não vir, mas pode ser de dizer: sou eu vou. Senhor, em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos agora. E como ministros da Tua palavra, como sacerdotes de uma nova geração, nós te pedimos agora, cumpre o que Tu disseste que faria, porque Tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos aqui na terra, seria ligado no céu. E nós ligamos a partir de agora, na autoridade do nome de Jesus, todas essas pessoas pela internet, aquelas que estão acompanhando ao vivo, aquelas que acompanharão o gravado e entregarão as suas vidas para Ti, essas que estão aqui agora diante do Teu altar, as que chegaram primeiro, as que chegaram depois, mas isso coloca todas no mesmo lugar. Todas elas estão diante de Ti nesta noite. Recebe na Tua presença. Nós somos testemunhas da aliança que elas fazem contigo. Alguns estão voltando, outros estão Te confessando pela primeira vez. Escreve o nome deles no livro da vida. Como igreja nós Te glorificamos. Perdão, Senhor, é que a igreja não ouviu. Como igreja nesta noite nós Te glorificamos, porque salvação e glória chegaram a esta casa. Alegra o coração. Escreve o nome no livro da vida, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Eu profetizo vida sobre tua vida, bênção no teu ministério, milagre sobre você. Eu profetizo